Boa noite a todos, queridos amigos espíritas do Rio de Janeiro e de outros lugares também. É uma alegria enorme podermos estar nesse instante juntos, nessa transmissão através do Facebook do CERJ e de outros veículos também, como a Rádio Espírita Esperança. Em primeiro lugar, eu quero dizer que meu nome é Ângela Delu. A gente está lá no CERJ. Atualmente, a nossa área na diretoria é a área de ações estratégicas, e a área de ações estratégicas ela tem o seu foco principal nas lideranças espíritas. Então, o movimento espírita do Rio de Janeiro e as suas lideranças estão intimamente ligados ao trabalho que a área de ações estratégicas realiza, a ARAI. Ela realiza capacitações, não é, para essas lideranças, para melhor auxiliar os companheiros a conduzir as suas instituições, né? O trabalho das casas espíritas, para que, dessa forma, as casas espíritas possam ter longevidade e uma estrutura administrativa mais sólidas. Então, a ARAI percebe que o movimento espírita do Rio de Janeiro tem essa demanda, nos procuram bastante sobre a formação em gestão e das ferramentas administrativas, e assim nós temos trabalhado ativamente, graças a Deus, para atender e assim melhor, todos nós melhor realizarmos a nossa tarefa, a nossa seara do bem, não é? Então, a gente agradece aos companheiros do primeiro Conselho Espírita de Unificação pelo convite, e vamos então iniciar o nosso estudo da noite de hoje, lendo deste livro aqui, deste livro, Caminhos para o Amor e a Paz, que é uma psicografia do querido amigo Raul Teixeira e ditado pelo espírito Ivan de Albuquerque. É uma poesia e diz assim: Jesus e juventude. Diz o nosso querido Ivan de Albuquerque: busca Jesus, fogosa juventude, terás muita luz, alegria e saúde, e a sombra não te enredará jamais. Ama Jesus, com ele colabora, nele tens o fulgor para que aprimores as tão decantadas virtudes reais. Vibra em Jesus e trabalha contente para forjar um mundo diferente, apoiado na tua cooperação. Vive em suas bênçãos com felicidade, ajustando-te à justiça e à verdade, suavizando o teu próprio coração. Somente em Cristo, ó flore a juventude, a mocidade sã jamais se ilude. E a fase moça tem razão de ser. Tanto labor do além para que chegasses e sob a luz do céu te aprimorasses, que deves trabalhar para vencer. Mas não te permitas derrotar na lida, põe força e fé na trilha de tua vida, pois a juventude é empreendimento. Trabalha, estuda e serve com pujança. Com Cristo avança em ridente esperança e lucidez no próprio pensamento. Sem Cristo, a vida é como rama morta, e a trajetória no mundo é bem torta, cheia de sombra, de dor e obsessão. Propõe-te assim, juventude altaneira, entronizar Jesus
nessa fieira de vidas no rumo da redenção. Celebre e canta a vida alegremente. Pensa em crescer no bem unicamente e plasma um caminho feliz, seguro. Guarda em Jesus a força propulsora da construção nobre e libertadora, forjando os tempos áureos do futuro. Então, nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos, então, a reflexão sobre a liderança com Jesus. Nesse instante, queridos amigos, estamos agradecendo a Jesus por este presente que nos dá nesta noite, de estarmos unidos pelo coração e pelo pensamento neste grande ambiente espiritual que se forma, envolvidos pelos amigos espirituais, mentores de todas as nossas casas espíritas, do nosso CERJ, dos conselhos espíritas de unificação, de todas as nossas regiões. Nós agradecemos Jesus, agradecemos essa pleiade de bondosos corações que nos assistem e acompanham. Pedimos que nos abençoes a todos, Senhor, colocando em cada coração uma gota de esperança, de fé e uma certeza de que teu amor nos guia e que teu amor nos abre os caminhos, Senhor, para um mundo melhor. Nos abençoe e guarde, amigo querido, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, amigos, nós vamos conversar um pouco a respeito da liderança com Jesus, porque todos nós exercemos uma liderança, uma influência. Hoje em dia, então, existem pessoas que fazem disso uma profissão, não é? Tem blogs, tem, enfim, recursos da internet para influenciar pessoas. Mas nós, espíritas, recebemos Jesus no nosso coração e, através da doutrina espírita, todo esse evangelho de luz nos foi explicado para que nós pudéssemos caminhar com segurança. Então, a liderança nós exercemos em casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa espírita, e nós precisamos entender essa metodologia, digamos assim, de Jesus, que é o mestre dos mestres, para que a gente possa, com maior clareza, fazer uma autoanálise e vermos efetivamente o que nós podemos, o que precisamos fazer para podermos melhorar, sempre melhorar nosso esforço de aprimoramento interior. Então, a liderança com Jesus nos remete à seguinte reflexão: todo líder é um educador, não é? E nós vamos entender que Jesus, trazer Jesus para o nosso ambiente, ele favorece uma boa sintonia espiritual. Essa interação energética que conhecemos pelo estudo dos fluidos, por exemplo, nos leva a refletir da importância da nossa vida de relação. Quem Jesus gostava de... eram aqueles que buscavam Jesus, e Jesus buscava realmente ver os companheiros. Quem eram? Eram os menos afortunados, eram aqueles sofredores, aqueles mais atingidos pela sorte. E aí nós sabemos que Jesus estava sempre
entre todos nessa interação. E aí ele disse: estou entre vós como quem serve. Ele nos disse aqui: estou entre vós como quem serve, anunciando que ele era um servidor. Então, o governador do nosso planeta veio para servir e não para ser servido. Ele veio de uma forma muito simples, desde o seu nascimento até a sua crucificação, mas foi muito claro em todas as suas colocações, sendo que as suas ações eram de muito amor, de afetividade, e por onde Jesus passava, as pessoas que o seguiam sentiam a paz, a serenidade e sentiam que ele era realmente alguém diferente do que até então eles tinham conhecido, porque a atmosfera do ambiente se modificava. Então, liderar significa, antes de tudo, exercer o amor, exercitar o amor, estar em constante esforço nesse processo de estreitamento dos laços afetivos. Nós precisamos pensar que Jesus e a multidão era algo constante, mas a sua visão de mundo, por ser o governador do nosso planeta, sabia que aqueles que estavam ali eram espíritos imortais e que aquela situação era uma situação passageira. Então, se nós pensarmos que outro exemplo, ou como seria esse líder servidor, aonde nós estamos, então, inseridos para que a gente possa fazer uma reflexão? Sim, eu sei que Jesus veio para servir, mas aonde mais eu posso extrair esses ensinamentos? E aí nós vamos lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Homem de Bem, Kardec nos traz alguns itens onde ele nos coloca quem é o verdadeiro servidor. Como podemos nos pautar, como podemos pautar nossas ações? Quando ele diz: o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nas lágrimas que enxuga, nas consolações aos aflitos. Então, é no pensar ao outro, é no buscar o outro e é naquele realmente que se preocupa e que se ocupa com o outro. Vamos, então, a uma nova reflexão. Vamos pensar agora, Jesus influenciou pessoas, não é? Ele rompeu aquele velho preconceito, aquele velho conceito de liderança como um exercício de poder e operou a maior revolução de todos os tempos, porque o seu poder de influenciar era através de suas palavras e atos. O povo judeu vivia subjugado ao povo romano, que era um povo muito orgulhoso. E Jesus busca quebrar todos esses paradigmas quando ele nos traz os valores diferentes, as lições diferentes, os princípios diferentes daquela época e do orgulho de ser romano, de ser um guerreiro. E aí surgiu realmente o medo e essa vontade de terminar com esse, digamos assim, com esse invasor, não é?
A figura de Jesus, até para os que não são cristãos, sempre influenciou. Tanto é que é a figura histórica que mais livros se escreveu a respeito, foi a respeito de Jesus. E hoje, 1/3 da população do planeta se identifica como cristã. E o que nós vemos no Evangelho? A orientação espíritas amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, o amor que se destina a atender às necessidades do próximo. É o convite que nós recebemos. Então, nós precisamos pensar se nós efetivamente estamos cuidando e atendendo às necessidades do próximo. São reflexões para o nosso dia a dia em vista de tantas mudanças que estamos vivendo na atualidade, como a questão da pandemia, que coloca parte da população reclusa e outra parte que se exerce, né? Esses primeiros os trabalhos essenciais, e aí nós vemos como nós podemos nos organizar para atender aqueles que no momento estão precisando muito. Então, servir exige sacrifício do ego, do orgulho, da sede de poder, do desejo de sermos admirados. Servir, então, é mostrar uma outra forma de estar no mundo. É de interagir sem a preocupação daquele destaque. Então, nós vemos que os líderes, eles têm a responsabilidade de planejar, organizar, controlar, resolver problemas, uma série de coisas, é o que fazemos. Mas liderar é muito mais do que isso. Liderar é, na verdade, o que somos durante o desempenho do que fazemos. E essa questão do ser espiritual é fundamental para nós espíritas, para toda a nossa mudança interior, não é? O outro slide que nós vamos mostrar agora é: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Hoje nós sabemos que nós precisamos realmente muito mais da renúncia do que de sacrifício. A renúncia a todos esses valores que não constroem e a adoção dos valores reais que nos trazem uma melhoria. Então, nos lembramos, por exemplo, daquela passagem de Jesus no lava-pés, e que nós vemos, naquele momento, o mestre debruçado diante dos seus discípulos, com uma bacia de água, lavando os pés de cada um, simbolizando este ato de ser amigo, de servir, de conquistar, mas de não se colocar acima, de estar ao lado. São lições de como essa liderança servidora acontece. Um livro muito famoso e que muitas pessoas leram, O Monge Executivo, foi escrito pelo James Hunter, e ele diz que ele não criou esse título, liderança servidora, que, na verdade, quem criou isso foi Jesus. Ele apenas se apropriou dessa expressão e, a partir daí, as empresas começaram a adotar o modelo da liderança de Jesus para melhor conduzir o seu ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho precisa, assim como o nosso ambiente doméstico e na casa espírita, precisa estar leve, precisa estar tranquilo, as pessoas precisam sentir
confiança, transparência, sentir que realmente estão ali ligados uns aos outros no trabalho, mas que existe respeito. Então, todos esses valores são discutidos, são oferecidos, são, vamos dizer assim, tidos como exemplos a serem seguidos e mudanças na forma de ser das próprias empresas. Agora vamos ver uma outra proposta que Jesus nos fala em todas as passagens de Jesus. Se nós observarmos, o que mais ele anunciava era o reino de Deus. E ele dizia, por exemplo, nos lugares para onde fores, pregai dizendo que o reino de Deus está próximo. Então, Nélia Rodrigues tem uma página muito interessante que ela conta como é que as pessoas pensavam nesse reino de Deus. E começaram a dizer que Jesus precisava de engenheiros, de militares, de um espaço muito grande, que ele precisava de administradores para que esse reino efetivamente fosse criado. Era um lugar físico, porque a imaginação das pessoas é que o reino de Deus estaria sendo construído, seria mais um reino. E daí porque Roma via na presença de Jesus uma grande ameaça. E Jesus vai nos contando, em todas as suas passagens, aonde esse reino de Deus e como ele seria implantado na terra. Então, nós sentimos depois, percebemos que o reino de Deus não é um reino externo. Ele não está no exterior, ele está no nosso interior. Cada um de nós é responsável pela implantação do reino de Deus dentro do seu coração. O reino de Deus, para nós entendermos melhor, é, na verdade, uma frequência vibratória. Ele depende de cada um de nós de conseguirmos buscar melhor este nível espiritual, esta vibração espiritual mais elevada. Então, aí nós efetivamente conseguiremos implantar o reino de Deus, cada um no seu coração, e quando cada um implanta o reino de Deus no seu coração, a ambiência exterior se modifica. Porque quando nós guardamos mágoas, raivas, ódios, desejo de vingança, seja lá o que for, nós somos os primeiros a sofrer com tudo isso, e quando nós sofremos com isso, nós vamos percebendo que a nossa saúde vai embora, não é? Que a nossa imunidade cai, que nós somos os mais beneficiados ou os mais prejudicados. Então, a onda do pensamento que se propaga através do fluido cósmico universal, essa ação magnética, produz saúde ou produz doença, produz bem-estar ou produz mal-estar. E essa transmissão com o mundo espiritual, ela se dá justamente pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. André Luiz mesmo explica a respeito da matéria mental e da frequência, da onda mental, e ele diz que, fala até nos átomos mentais, né, que existe uma oscilação e que isso está sujeito à nossa vontade. Então, André Luiz diz que a aura é a digital espiritual e por ela nós somos identificados. Por isso, aqui na Terra, nós podemos, na verdade, camuflar quem nós somos. Mas os nossos irmãos do mundo espiritual, de qualquer nível, eles nos identificam pelos nossos pensamentos,
pela nossa vibração, pela nossa capacidade de frequência, mais baixa ou mais alta, assim nós somos identificados. Então, Jesus propôs que nós mudássemos isso, porque nós somos centelha divina. Ele nos ensinou a orar, através da oração, nós buscarmos essa reflexão íntima, essa sintonia, essa vinculação espiritual, para que nós pudéssemos, então, começar a despertar dentro de nós essas potencialidades, que são as potências da alma, que os amigos espirituais nos falam, e que estão em nós porque nós somos criados por Deus, simples e ignorante, mas somos centelha divina. Então, nós trazemos tudo isso dentro de nós. Agora, depende do nosso esforço trabalhar para que essas sementes possam brotar, florescer, crescer, frutificar, não é? Vamos, então, a mais um slide, quando a gente vai ver, refletir, então, sobre os novos valores que Jesus traz. Imaginemos só, naquela época, com aquelas conquistas que o Império Romano fazia, e Jesus falar do amor recíproco, tratar seus discípulos como amigos, dedicar-se ao bem comum, aqueles que realmente eram chamados pessoas de má vida, cultivar a humildade, a ética, a capacidade de enfrentar os testemunhos. E eu queria trazer aqui para vocês um caso que eu acho primoroso, o caso do Chico Xavier, quando ele nos fala a respeito do cão de Dimas. E aí vamos ver os valores, né? Quando alguém fala, você às vezes pergunta assim: você é espírita? Sim, sou espírita. Mas é aquele espiritismo do Chico Xavier? Então, o Chico, ele é um líder, né? Que ficou gravado para sempre justamente por esses valores que Jesus ensinou e que o Chico abraçou. Então, conta um autor que escreveu a respeito do Chico uma história verídica, naturalmente, que o Chico eram 2h pouco da madrugada, lá em Pedro Leopoldo, estava indo para casa, naquela escuridão, quando, daqui a pouco, ele escutou um barulho de corrente. E logo um cão enorme se avançou em cima dele. Era um cachorro dinamarquês e ele começou a cheirar o rosto do Chico, a se movimentar. Ele havia escapado com aquela corrente de 8 metros. O dono dele era o Dimas. E ele começou a querer, né? Vamos dizer assim, querer comer. E o Chico percebe isso. E a doçura do Chico e a energia doce e suave do Chico começou a conversar com o cachorro. E disse: meu amigo, eu sei que você está com fome, não é verdade? Mas você, por favor, não faça nada comigo, porque daqui a umas horas eu vou precisar trabalhar. E a minha família precisa de mim. E eu preciso me levantar cedo. Então, eu vou fazer uma coisa com você. Nós vamos até a minha casa e toda a carne que eu tiver, eu vou oferecer para você. Toda a carne que tiver em casa. Aí o cachorro, como que entendendo aquilo, chegou, desceu, né, do peito do Chico, se colocou ao lado dele e eles começaram a caminhar até em casa.
Quando ele chegou perto de casa, a irmã dele costumava fazer um cafezinho. E aí ele disse: Luísa, não abre a porta, não, porque eu trouxe um amigo. Você fica aí dentro e aguarda. E a irmã ficou. Então ele foi para a cozinha, fechou a porta da cozinha para a sala, abriu a geladeira e abriu os armários e começou a dar para o cachorro toda a carne que eles tinham. Até uma lata de sardinha, ele abriu e deu para o cachorro. E a carne era carne para o mês todo, eram mais de 4 quilos de carne. E o cachorro comeu aquilo tudo, ele botou tudo numa bacia, o cachorro comeu. E aí, depois que o cachorro comeu tudo, ele falou para o cachorro: Olha, agora você pode ir embora, o teu dono vai sentir sua falta, você pode ir para casa. E o cachorro calmamente, só o Chico, né? O cachorro calmamente saiu e foi embora para casa, ele fechou a porta e aí contou tudo para a irmã. E a irmã disse assim: Mas Chico, você não podia ter deixado pelo menos um pouco de carne para nós? Você deu toda a carne. Ele disse assim: eu dei toda a carne, porque eu prometi. Eu prometi. Então, vejamos bem o sentido ético, a ética do Chico. Ele prometeu ao cachorro, era um cachorro, mas ele prometeu e ele cumpriu. São os valores de Jesus que foram totalmente absorvidos pelo Chico Xavier e por outros grandes missionários que nós conhecemos, não é? Então, esses valores de Jesus são valores completamente diferentes dos valores que a nossa sociedade da época. E hoje nós vivemos uma dualidade, não é? Muitos ainda estão na dúvida se seguem os valores do mundo ou se seguem os valores do Cristo. Conforme diz a poesia, são os valores do Cristo que vão nos dar alegria, bem-estar, serenidade e paz, não é? Então, a honestidade é a essência do homem moral. Ser honesto faz mais bem a quem é honesto e faz bem também àqueles que o circundam. Essa frase é de Leon Denis. E sobre a humildade, eu retirei uma frase aqui de Emmanuel, que ele diz assim: a chave da humildade é cunhada no metal puro da paciência. Vou repetir, vale a pena. A chave da humildade é cunhada no metal puro da paciência. Então, paciência conosco mesmo, porque não é fácil alcançarmos essa virtude, e paciência com aqueles que nos cercam também, não é? Vamos a um outro slide. Quando Jesus está sempre com a multidão, e nós vamos ver que Jesus toma decisões claras, o que nem sempre é fácil, mas o seu proceder seja sim, sim, seja o seu falar sim, sim, não, não. Ele nada impõe, ele espera que a gente cresça emocionalmente, psicologicamente, a ninguém constrange, ele não critica ninguém, não deixa ninguém em situação difícil, como se diz, identifica necessidades daqueles que o buscam e não desejos, não é? Porque, de repente, nós conseguimos muito mais ver os nossos desejos e, às vezes, nós queremos que os nossos desejos prevaleçam. E tem a capacidade para conciliar pontos de vistas concorrentes. Que coisa difícil conciliar pontos de vistas concorrentes.
E aí eu quero dizer a vocês que essas reflexões nós retiramos daqui da nossa querida Sandra Borba, que escreveu Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. E a questão de vivenciar a compaixão. Como é importante vivenciar a compaixão. Cada um daqueles que procurava Jesus, ele sentia compaixão pela dor do outro e buscava atender. E ainda dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, faze isto ou aquilo e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então, o sentimento de compaixão é um sentimento... Jesus também contou a parábola do credor incompassivo, quer dizer, daquele que teve a sua dívida perdoada, que era muito grande, e não queria perdoar a do outro, que era tão pequena. Incompassivo é aquele que não tem compaixão. Então, como você quer receber compaixão se você não sente compaixão pelo outro? E nós vamos de novo lembrar do Chico Xavier, de um caso muito conhecido. O Chico adorava os animais, não é? Ele tinha um cachorro que era um cachorro que estava doente, que tinha um problema na patinha, enfim, e o Chico ficava com o cachorro lá, dava muito trabalho, o cachorro sujava tudo. Quando o Chico chegava em casa, ele tinha que limpar o ambiente e tal, mas ele adorava o cachorro. Certa vez ele chegou em casa e o cachorro já estava quase morrendo, e olhou para ele e fechou os olhinhos. E o cachorrinho morreu. E o Chico ficou muito triste com a morte do bichinho, muito triste. A irmã dele contou: olha, Chico, o cachorro morreu porque a dona fulana, a vizinha, ficava com muita pena de você chegar tão cansado do trabalho e não ter sossego, e ainda por cima precisar limpar tudo dessa sujeira que o cachorro faz. Aí ela deu veneno para o cachorro. Nossa, o Chico ficou com uma mágoa. Ele ficou muito magoado. E aí, com aquela mágoa, aquilo começou a trazer um aperto ao coração do Chico, e o Emmanuel veio e disse para ele: Chico, essa mágoa no seu coração está atrapalhando o nosso trabalho. Você precisa retirar essa mágoa do coração. Aí ele disse: mas como? E ele deu a receita. Olha, você vai atender um pedido dessa senhora. Ela precisa de uma nova máquina de costura e você vai comprar uma máquina de costura para ela. E o Chico disse: mas eu vou comprar? Mas ela que fez isso? Não, Chico. Você vai comprar. E o Chico fez uma prestação longa, em 60 meses, e comprou a máquina e foi levar a máquina para ela. E quando ele chegou lá com a máquina de costura, ela ficou tão feliz, ela abraçou o Chico e disse: ai, Chico, que presente você me deu. Muito obrigada. E nesse grande abraço que ela deu no Chico, aquela mancha escura saiu do coração do Chico. São os ensinamentos do Emmanuel para nós, não é? Vamos, então, passar para um outro ponto, para a gente refletir, que é sobre a questão de não julgar e nem condenar, e também não alardear poderes, não dizer, conforme a gente diz na linguagem comum, não dar uma carteirada, não é? Porque nós estamos, mas nós não somos. Nós estamos na posição de liderança, mas tudo isso são serviços que nós pedimos para exercer, tarefas que nós pedimos para exercer,
mas somos espíritos tão comprometidos do passado que, na verdade, o que nós somos espíritos imortais que precisamos nos redimir. E, através do trabalho do bem, nós vamos aprendendo a realizar essa mudança, né? Porque o Emmanuel nos diz também que o exercício antecede a espontaneidade. O que isso significa? Que a gente vai fazendo bem, vai fazendo bem, vai fazendo bem, até o dia que nós começamos a sentir tanta alegria em fazer o bem, que aquilo passa a ser espontâneo. No início, a gente... Acho que hoje não vou entregar quentinha, não. Ah, hoje está chovendo, não vou fazer isso, não. E aí, à medida que nós vamos fazendo, nós vamos vendo o bem que isso nos traz. E Jesus nunca disse, ele condenava, ele fazia com que o pecado fosse modificado. Nunca condenava o pecador. Então, ele não julga e nem condena ninguém. E na doutrina espírita, nós temos essa o grande conhecimento de sabermos a respeito da vida espiritual. Se nós pegarmos o livro Céu e Inferno, e outros livros também, nós vamos ver, inclusive aquele caso do Jacques Latour, que ele fala assim, isso precisa ser dito, ele não sabia que a vida continuava depois da morte. As pessoas precisam saber disso. Então, por que nós não fazemos mais determinadas ações? Porque nós sabemos da continuidade da vida. E não ainda, na verdade, porque aquilo faça parte do nosso coração, não é? Vamos ao outro slide. Jesus não permite discussões estéreis e a sua vida foi toda de tribulações, tensões e conflitos. Quando nós percebemos discussões estéreis, o que nós estamos precisando? Vamos refletir. É uma necessidade de autoconhecimento, porque, na verdade, esse não é o caminho, nós estamos perdendo tempo, e a gente vai pensar, o Emmanuel, de novo, no livro Fonte Viva, diz assim, um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. Vamos repetir. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. Podemos dizer, então, que quando nós estamos exercendo algum trabalho no bem, nós deixamos de lado as nossas dificuldades de lidar com o companheiro e daqui a pouco já estamos juntos na tarefa que nos traz muita alegria, não é? Então, essa é vamos dizer assim, a terapia do trabalho no bem, é a melhor terapia. Vamos agora a mais um slide. Se nós formos ver a vida de Jesus vindo para a Terra, para esse planeta ainda de provas e expiações, ela foi toda marcada por conflitos, desde o seu nascimento até a sua crucificação. Foi um período em que ele muito ensinou, mas que ele testemunhou o tempo todo. E ele trouxe, vamos dizer assim, esse modelo de atitude, de coragem, de firmeza, mas de doçura para todos nós. Então, nós vamos ver que a proposta de Jesus é uma proposta de mudança de vida interior. É uma mudança onde cada um de nós vai, no momento do seu testemunho, agradecer. Porque a dor
ela, na verdade, ela é uma bênção, como Joana de Ângeles nos diz, porque a partir da dor nós vamos fazendo uma reflexão. E a dor, ela quando vem, ela vem nos trazer reflexões a respeito dos valores da vida, não é? Então, a gente passa a ter uma vida interior mais plena. Nós estamos vivendo um período de muitas reflexões, de muitas mudanças, e nós vamos, então, aproveitando esse momento para tudo aquilo que nós precisamos mudar. No livro Histórias que os Espíritos Contaram, o nosso querido Hermínio Miranda, ele mostra para nós que os causadores daquelas situações de dor foram os próprios espíritos em vidas anteriores, quando eles conhecem que aquela situação de dor foi causada pelas ações impensadas, eles começam, então, a fazer toda a trajetória de reconstrução, não é? Vamos a mais um slide. Então, essa é a grande proposta da doutrina espírita. A grande proposta espírita é que a nossa transformação moral aconteça. Então, para que nós encarnamos? A gente não encarnou. As pessoas assim, eu estou aqui para pagar. Não, nós não estamos aqui para pagar. Se nós estivéssemos aqui para pagar, a gente não suportaria. Nós estamos aqui para nos educarmos e para realizarmos a nossa mudança interior, a chamada reforma íntima. Esse é o objetivo da nossa vida, da nossa encarnação. É fazermos a reforma íntima. Nós temos a doutrina espírita que nos dá todos os elementos para realizarmos essa reforma. Nós temos a família que nos acolhe, que foi a melhor família que nós conseguimos para reencarnarmos. Nós temos a casa espírita, que é aquele polo de luz e de bondade que nós recebemos para que nós pudéssemos efetivamente realizar o nosso trabalho. Então, é fundamental que a gente perceba que a gente não veio para outro objetivo senão a nossa autoeducação, a nossa mudança interior. E a gente não precisa dizer que a gente não faz por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. A mudança interior depende de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso trabalho constante. Nós estamos nos aproximando, então, do fechamento da nossa reflexão de hoje. Vamos a mais um slide. E aí, a proposta de Jesus. Brilhe a vossa luz. Como brilhar a vossa luz, a nossa luz? E aquilo que nós comentamos anteriormente. A nossa luz, ela vai começar a brilhar a partir do momento que nós buscarmos o nosso irmão, acolhermos o nosso irmão, amarmos o nosso irmão independente da sua forma de pensar, da sua forma de agir, de ser. E aí nós vamos ver que nós temos um instrumento poderoso para nos ajudar nisso, que é o valor da oração. A oração, e Jesus nos ensinou a orar com a oração do Pai Nosso, ela nos eleva a patamares, a frequências diferentes, a patamares mais altos. No livro No Mundo Maior, o Calderaro diz que quando nós oramos, nós ativamos esse campo superior
que temos e desperta a essência divina que temos em nós. Então, a oração é uma luz que se acende dentro de nós. No livro A Gênese também, Kardec nos fala que a oração, a prece, é um importante instrumento para nós atuarmos na obsessão também. Porque à medida que nós oramos, os nossos irmãos que nos acompanham aprendem conosco ou se afastam se não quiserem permanecer. À medida que nós trabalhamos, é a mesma coisa. Ou ficam conosco e se tornam nossos amigos, ou se afastam porque vão ver que eles têm outros objetivos diferentes. Então, a oração também tem poder curador. Ela aumenta as imunidades. O pensamento elevado exige um constante esforço, mas é um bem-estar muito grande que nós sentimos à medida que nós vamos exercitando. Por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, nós vamos percebendo o seguinte: cada vez mais pessoas se reúnem às 18 horas para orar. Cada vez mais pessoas. E aí, o que nós percebemos? Que às 18 horas, em todos os momentos nós podemos orar, mas às 18 horas, a ambiência do planeta, pelo menos aquela mais próxima, e aquilo vai se estendendo, e é a nossa grande contribuição, a nossa pequena contribuição, mas todos unidos, se torna grande para mudarmos a psicosfera do nosso planeta. E aí nós não temos inimigos, somos todos irmãos, somos todos caminhantes, viajantes desse planeta lindo que Jesus nos deu como morada e que nós precisamos agradecer e, nesses momentos, orar por aqueles que não conhecem Jesus, que não têm a bênção da doutrina espírita, que não têm amigos para que juntos nós possamos melhorar o ambiente espiritual do nosso planeta. Então, meus amigos, a liderança com Jesus, ela nos chama a uma mudança interior, a um esforço constante para que as nossas atitudes sejam sempre pensadas, refletidas e, conforme for, modificadas. Rompermos os velhos conceitos que nós aprendemos, que foram úteis e que nos servem de referência, mas abraçarmos efetivamente os exemplos que Jesus nos deixou para que a gente faça um caminhar mais sereno, mais seguro e mais feliz. Sejamos reconhecidos, não pelas falas, mas pelo amor que nós podemos espalhar, assim como os cristãos da Casa do Caminho. Depois da crucificação, eles ficaram, como quem diz, perdidos no primeiro momento. Houve um amadurecimento, uma reflexão, e começaram a pensar como agir. E aí a Casa do Caminho se transformou naquela casa em que todos que buscavam o atendimento chegavam para pedir ajuda. E aí, nesses minutos finais, nós queremos lembrar de alguém também, de um grande servidor de Jesus, que foi Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo foi enfermeiro do convento de Santo Antônio, aqui no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, e durante 28 anos trabalhou no convento. E Fabiano fez da sua vida
a prática do Evangelho de Jesus. Então, com as vibrações de Fabiano, de Jesus, dos nossos bondosos amigos espirituais, vamos então agradecer o carinho de todos, as vibrações, dizer mais uma vez da nossa alegria deste encontro e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo, médico de nossas almas, nós agradecemos, Senhor, por este encontro de luz e de amor que nos proporcionaste, Jesus, através das ondas da tecnologia que nos colocam próximos uns dos outros, Senhor, para que as nossas vibrações de amor possam se espalhar pelo nosso planeta. Mas principalmente, Senhor, atender aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que passam pela provação, pela dor, pela incerteza do amanhã. Abençoa, Senhor, com o teu amor, que Maria Santíssima, sua e nossa mãe, cubra a todos esses irmãos necessitados com sua paz, seu amor, e a misericórdia de nosso Pai se faça sentir. Graças a Deus. Muito obrigada, então, queridos amigos, que possamos ter uma noite de paz, uma noite de esperança e de muitos novos projetos para o nosso futuro. Muita paz para todos.